E se você encontrasse um objeto maligno que pode causar o caos por todo mundo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um homem tentando sobreviver e derrotar uma arma enviada à Terra pelo próprio capeta. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o brinquedo do caos em O Macaco. Esses irmãos não fazem ideia, mas o suposto presente deixado por seu pai está mais para uma maldição terrível. Em uma noite tranquila no antiquário Paul Brokers, o lojista é surpreendido quando o homem surge com um uniforme cheio de sangue, querendo se livrar de um macaco de corda que carrega baquetas nas mãos e uma caixa de percussão entre as pernas. O estranho é que quando o atendente fala sobre o sangue na roupa do cara, o cliente tenta amenizar a situação, dizendo que o sangue não é dele, ao invés de falar que aquele líquido é falso. Aí, percebendo o erro, o homem muda de assunto e fala mais uma vez sobre querer se livrar do macaco o mais rápido possível. E notando a urgência, o lojista fala algumas coisas para deixar claro que brinquedos de criança não têm devolução. E aí ele vai checar se o mecanismo do brinquedo estava quebrado. No entanto, o cliente chamado Pete Shelburne diz que o atendente não deveria encarar aquilo como um brinquedo e nem iria querer ver a baqueta batendo no tambor, deixando bem claro que tinha medo do que aconteceria, já que com certeza seria algo horrível. O problema é que na hora que ele fala isso, o macaco começa a tocar a bateria e o coitado do Pete entra em choque, olhando para os lados e agindo como se fosse o fim do mundo. Ao mesmo tempo, um pequeno ratinho anda por uma das prateleiras da loja e começa a roer uma corda que estava bem esticada. Aí quando a música finalmente acaba e o lojista dá risada do cliente, dizendo que nada de ruim parece ter acontecido, o rato finalmente termina de roer a corda que estava segurando um machado de exibição e faz o objeto cair em cima de um lança-arpão, que estava apontado para o lojista. Então o arpão é lançado e atravessa a barriga do pobre negociante, o que ainda nem é tão ruim, já que o cara poderia ser salvo. Mas aí o macaco dá mais um toque na bateria e o arpão é puxado de volta para o lançador, trazendo junto os órgãos internos do homem e o finalizando na hora. Isso tudo enquanto Pete observa com medo. E aí, vendo que tinha um lança-chamas à venda no antiquário, o cara pega essa arma e toca fogo no macaco ao mesmo tempo que grita com raiva e rancor. Algum tempo depois, conhecemos Hal Shelburne e seu irmão Bill, que é o clássico irmão mais velho que adora importunar o mais novo ao extremo, fazendo até mesmo Hal fantasiar em finalizá-lo às vezes. E detalhe que os dois são gêmeos, sendo que um é mais velho apenas por 3 minutos. E por conta dessa rixa, os dois nunca se deram muito bem. Mas no fim, o Hal ainda ama o seu irmão e não tinha coragem para fazer nada. Outra peça importante dessa família era a mãe deles, a Lois, que criou os dois sozinha depois que o Pete, o pai deles, desapareceu de repente em uma noite qualquer, deixando para trás apenas um monte de tranqueiras e lembranças de coisas que um dia ele gostou. E apesar de saber que não eram coisas importantes, o Hal e o Bill ainda adoravam ir ao armário do Pete para ver as coisas deixadas pelo homem, pois isso os fazia se sentir mais próximos do pai deles, principalmente por conta do uniforme de piloto que o cara deixou. E é enquanto eles estão fuçando nas coisas do pai, que o Hal encontra uma caixa antiga escrita Organ Grinder Monkey, ou macaco tocador para simplificar, e dentro dela os dois acham um brinquedo de um macaco bizarro, e apesar da aparência estranha, o Bill pega ele e gira a chavinha que fica em suas costas, fazendo com que o macaco dê um sorriso bizarro e comece a girar a baqueta de uma das mãos. Mas como nada demais acontece, o Bill pega uma das cartinhas e volta para o quarto, deixando o Hal sozinho com o boneco. Já no dia seguinte, os meninos se arrumam e saem para dar uma volta com a babá Annie, sendo que ao entrarem no carro, o Hal vê que de alguma forma o macaco tocador estava sentado no banco de trás com um cinto de segurança, algo que o Hal apenas ignora. Então mais tarde, os três vão até um restaurante japonês, onde o chefe de cozinha prepara a refeição ao vivo e bem na frente deles, o que acaba sendo muito legal. O problema é que ao mesmo tempo, o macaco de brinquedo passa para o banco do motorista e começa a tocar a sua mini bateria. Aí para o azar da pobre Annie, o chefe parece errar um dos movimentos e passa a faca pelo pescoço dela, fazendo com que a sua cabeça deslize do pescoço e caia na chapa quente, causando um alvoroço total nas pessoas e provavelmente traumatizando os dois irmãos, algo que o próprio Hal achou que serviria como uma forma de fazer o irmão se aproximar dele. Mas infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Ok, se no final o Pete ia tentar queimar o macaco, qual exatamente foi o motivo dele levá-lo para um antiquário e tentar vendê-lo? Ele poderia muito bem ter ido para algum terreno baldio, enchido o brinquedo de álcool e tacado fogo nele. Depois era só pegar os restos, colocar em sacos plásticos separados e jogar em um rio para ser levado para longe. E só um disclaimer aqui, galera, eu não estou incentivando ninguém a jogar plásticos nos rios, beleza? Só se você esteja sendo perseguido por um macaco demoníaco. Mas assumindo que ele já tenha tentado fazer isso e não tenha dado certo, qual era a chance de um macaco poderoso assim simplesmente aceitar ser levado embora? Isso levando em conta que ele queira realmente acabar com o Pete e sua família, pois se não for isso, com certeza ele conseguiria entregar o brinquedo para uma pessoa normal na rua, sem precisar levar para uma loja. Então, talvez em vez de tentar devolver, a melhor ideia aqui seria tentar vender o macaco pro lojista, e eu sugiro que fosse a preço de banana. Pegaram essa? Mas fora a piada, fazer esse tipo de negociação poderia transferir a propriedade do macaco para outra pessoa, e aí o problema seria dela. Agora falando sobre a morte do lojista, sinceramente eu não consigo nem defender esse coitado, pois a morte dele foi basicamente culpa dele próprio, e de muita burrice. Afinal, quem em sua consciência deixaria um lança-arpão que funciona parado no meio da loja, e com munição ainda por cima? Era
Era só questão de tempo até que alguém esbarrasse ali e o arpão fosse disparado. Nesse caso, a melhor forma de evitar essa morte seria não deixar um arpão no cano da ferramenta, mas sim do lado. Assim seria melhor até mesmo para os clientes observarem o que estão comprando. Afinal, o que mais tem é cliente bagre e curioso. E se tratando das crianças, eles realmente não têm culpa em terem girado a chave do macaco. Até porque parecia ser um simples brinquedo infantil, e nem mesmo havia um tipo de aviso dizendo que ele poderia ser perigoso ou amaldiçoado. E mesmo que o aviso assim parecesse brincadeira, é bem possível que os irmãos evitassem tocar nele ou ativar a sua chavinha, o que iria evitar a morte da pobre babá. E pelo que podemos observar até agora, as kills acontecem aleatoriamente, de certa forma, pois com o lojista foi praticamente imediata a morte do coitado. Agora com a babá, toda uma situação precisou se formar. Talvez pelo macaco ter sido ativado recentemente, ele vai ficando poderoso conforme mais kills acontecem. Por isso, os irmãos precisam ficar espertos antes de brincarem novamente. Algum tempo depois, no funeral da pobre babá, o Hal vê que o caixão estava aberto e se questiona de como conseguiram juntar a cabeça com o resto do corpo. Porém, ao ouvir isso, sua mãe apenas pede para não fazer esse tipo de pergunta nesse momento, pois poderia ser demais. Mal sabia ela que em alguns segundos, um jovem padre completamente sem noção subiria ao púlpito e faria um discurso ainda mais demais, já que por algum motivo ele parece nem mesmo ter certeza das coisas que fala, dizendo que a Annie morreu por acidente, e logo em seguida dizendo que acidentes não existem, o que significa que provavelmente foi um plano divino a mulher morrera. Talvez, quem sabe, né? Só que o pior mesmo é que ele começa a se perguntar por que a Annie teve que partir ao invés de alguma outra pessoa que estava ali. E eu só posso dizer que a vida santa desse cara aí provavelmente não vai durar muito. Após isso, depois de a babá já ter sido enterrada, a Lois abraça os filhos e começa a conversar com eles, dizendo que não importa se for por acidente ou não, no final todo mundo vai morrer, pois essa é a vida. Ela vai morrer, os dois vão morrer, os amiguinhos, os parentes, os pets e por aí vai. Todo mundo vai de base. Alguns vão partir em paz durante o sono, já outros vão encontrar o fim de uma maneira horrível, com uma fita na boca tentando gritar enquanto está amarrado. E depois de dizer essas coisas horríveis para duas crianças, ela chama os dois para ir dançar. E é isso que eles fazem. Os três voltam para casa e começam a dançar, sendo que para o Hal, esse foi o dia mais feliz da vida dele. Uma pena que tudo tenha acabado no dia seguinte, quando ele vai para a escola e é confrontado por um grupo de garotas, que zoa com a cara dele, falando sobre como o pai dos irmãos abandonou a esposa e foi embora, e dizendo que a mãe deles merece algo bem melhor na vida do que filhos terríveis e um péssimo marido. E além de tudo isso, as meninas ainda tiram a calça do pobre Hal e o fazem voltar para casa apenas de samba canção. Ao fim da tarde, o Hal chega em casa sem as calças e vai direto para o quarto, sem nem mesmo falar com a Lois. Só que ao chegar lá, ele encontra o macaco em cima de uma cômoda e pergunta para a mãe dele por que ela colocou o boneco ali. E como resposta, a Lois fala que não entra no quarto do Pete desde que encontrou uma meia suspeita lá dentro, deixando claro que não foi ela, algo que fica martelando na cabeça do Hal. Por conta desses pensamentos, o garoto se levanta no meio da noite e encara o macaco de brinquedo, perguntando se ele não teve nada a ver com a morte da babá. Só que nesse momento, o Bill aparece ali de surpresa e começa a zoar o irmão mais novo, forçando ele a dizer coisas horríveis e obscenas caso não quisesse apanhar. No dia seguinte, o Hal está na sala de aula assistindo o conteúdo normalmente, quando checa a mochila e percebe que o macaco estava ali dentro, algo que acaba sendo visto pelo Bill e pelo grupo de meninas do outro dia, que começam a zoar com a cara dele. Mas como se isso ainda não fosse o bastante, mais tarde eles vão pra cima do garoto no meio da aula de educação física e o enchem de bananas, e eu digo isso literalmente. Tanto que em seguida, o menino volta pra casa todo sujo de banana e grita com a própria mãe, que estava fazendo alguns docinhos para os filhos. Só que por estar com muita raiva, o Hal sobe correndo para o quarto e vê que o macaco já estava em cima da cama dele. Só que além de ter raiva do brinquedo, ele tem muito mais raiva do irmão. Por isso o garoto diz desejar que o Bill vá de base, e aí gira a chavinha das costas do boneco. E aí, ao mesmo tempo em que o macaco começa a tocar a sua mini bateria, o menino mais velho chega em casa e vai procurar pela Lois. O triste é que quando ele a encontra, a mulher está sangrando pelos olhos e pela orelha, como se estivesse explodindo por dentro, e logo a coitada cai sem vida. E segundo o Hal, o diagnóstico médico para a morte foi aneurisma bumerangue, algo extremamente raro e improvável. Porém, ele era o único que sabia a verdadeira razão. E assim o Hal entendeu que uma vez que a bateria fosse tocada, alguém iria morrer. Porém o macaco não era um gênio, e por isso não aceitava pedidos. Aí ao perceber isso, ele guardou o boneco de volta na caixa, desejando nunca mais vê-lo. Alguns dias depois, durante o funeral da Lois, o Bill se levanta na frente de todos e começa a chamar pela própria mãe, esperando que ela fosse se levantar e dizer que era tudo uma brincadeira. Porém, isso nunca aconteceu. Após a morte da Lois, os irmãos acabam ficando sob os cuidados dos tios Chip e Aida. E durante uma conversa com o mais novo, o tio fala que apesar de nunca terem tido vontade de ter filhos, o casal vai fazer de tudo para cuidar dos órfãos da melhor maneira possível. O único problema é que pela falta de experiência, até a melhor maneira pode acabar sendo bem ruim. Naquela mesma noite, o Hal se levanta enquanto todos dormem e leva o macaco de brinquedo até a garagem para acabar com ele e conseguir sua vingança. E para isso, ele decide despedaçar o brinquedo. O bizarro é que ao fazer isso, ele percebe que o boneco estava sangrando, como se tivesse carne dentro dele. Quando finalmente terminou, o Hal colocou as peças em um saco de lixo e imaginou que tudo estava acabado. Depois disso,
isso, os irmãos se mudaram para o estado de Maine com os tios e começaram uma nova vida. Uma vida que ainda era mais complicada que a anterior, pois após essas mortes, nenhum dos dois se recuperou. Tanto que mesmo após estarem morando na casa, o Hal pergunta para o seu irmão se ele não vai retirar o terno, e ele responde dizendo que sempre precisa colocá-lo novamente para ir em outro funeral logo que o retira. Por isso, o menino acha que se nunca tirá-lo, não haverá mais funerais para irem. Algumas horas mais tarde, quando os mais velhos estão dormindo, o Bill se senta para assistir a um filme na sala, e o Hal vai na cozinha fazer algo para comer. Só que enquanto está sentado no sofá, o Bill sente algo estranho e olha para a varanda na casa, onde na escuridão encontra os olhos do macaco bizarro olhando para ele. E vendo isso, ele pega o macaco e vai para o quarto com o Hal, onde pergunta para o mais novo o motivo de não ter se livrado do macaco, algo que o Hal diz ter feito com certeza, explicando que esse boneco é do mal e que provavelmente teve algo a ver com a morte da babá. E ouvindo isso, o Billy fica putaço, pois em sua mente ele iria se casar com a Annie. E aí, querendo saber se o macaco realmente era responsável por isso, o Bill sugere que eles girem a chave, algo que o Hal recusa, dizendo que alguém poderia morrer. Tanto que o Bill se pergunta se a mãe deles poderia ter girado a chave. Aí, ignorando a recusa do irmão, o mais velho usa o brinquedo, e no dia seguinte, o tio deles morre pisoteado por um bando de cavalos, enquanto dormia em um saco de dormir. Mesmo sem se importar com a morte do Chip, já que ele não era boa pessoa, os dois irmãos vão até o antigo fosso de água, segurando a caixa lacrada do macaco, e a jogam lá embaixo para impedir que o brinquedo continue causando mais vítimas, uma decisão que parece ter funcionado por longos 25 anos. Bom, é claro que o Hal tinha algumas suspeitas sobre o macaco, e apesar de parecerem ridículas, o menino não deveria ter ficado parado e deixado aquele brinquedo bizarro ficar dentro da sua casa. No mínimo, ele deveria ter tentado se livrar dele jogando-o no lixo, ou algo assim, algo que provavelmente seria muito difícil, já que é uma das poucas lembranças que ele tem do pai desaparecido. Agora, se tratando da Lois, eu realmente não sei dizer o quão bom é aquele discurso na mente das duas crianças, porque pode até deixá-las saberem que nada dura para sempre, ou coisa assim. Mas falar dessa forma, deixando claro que todo mundo que eles amam vai de base alguma hora, poderia muito bem acabar gerando algum trauma nelas. Como, por exemplo, fazer com que se afastem de todos para evitarem sofrer uma perda. Isso definitivamente seria algo terrível para o crescimento dos jovens, que ainda precisam se desenvolver. Eu não estou falando que eles não precisavam entender sobre isso, mas que talvez a forma de contar poderia ter sido mais suave. Fora isso, infelizmente é muito normal que exista uma briga entre irmãos, e esse tipo de coisa geralmente só é resolvida quando existe alguma intervenção dos pais e de psicólogos que ajudem os jovens a se resolverem. E às vezes, nem mesmo isso poderia acabar com uma rixa profunda. Só que mesmo levando em conta a forma com que o Bill lhe trata, o Hal não deveria ter recorrido ao mamaco para desejar a morte dele. Afinal, ele já tinha uma ideia de como o brinquedo amaldiçoado funcionava, e poderia acabar causando muito mais desastres do que a morte do próprio irmão, o que por si só já seria algo terrível e marcaria o garoto para sempre. Porém, o que aconteceu foi muito pior, e agora ele é culpado em partes pela finalização da própria mãe. E aí eu acho que a terapia não vai ser o suficiente para eliminar essa culpa. E além disso, é até compreensível que os dois irmãos tenham tido a vontade de entender se o macaco era culpado pelas mortes da Lois e da Annie. Porém, eles não tinham como saber exatamente como funciona o sistema das mortes. No final, um deles mesmo poderia acabar indo de base de uma maneira terrível. Por isso, ao invés de jogar roleta russa com o universo, os dois tinham que ter sido muito mais inteligentes e simplesmente se livrado do macaco, principalmente por saberem que ele já tinha sido despedaçado pelo Hal e que de alguma forma voltou como se nada tivesse acontecido. O que o Hal poderia ter feito de diferente era ter separado as partes do mamaco e descartado elas em lugares diferentes, para ver se isso não daria certo. E por serem crianças, eles têm uma tendência maior a ficar girando a chave. Porém agora, com 25 anos se passando, é muito mais fácil você ter autocontrole e evitar que essa chave seja girada. Isso pode ser o suficiente para parar o macaco. E aí deixar ele preso em algum lugar igual a Annabelle. Porque no fim das contas, o maior poder do macaco não é o tambor, e sim a forma com que ele manipula as pessoas a dar corda nele. Já que o Hal sofreu um bullying terrível, antes de descontar a sua raiva, desejando que seu irmão fosse de base. E quase a mesma coisa aconteceu com o Bill, já que ele estava em luto e também queria descontar a raiva em algo. Então, após esses 25 anos se passarem, vimos que em uma noite, a tia Aida está dormindo como um bebê, quando do nada, é acordada por um barulho estranho. Aí preocupada, ela se arma e procura por toda a casa, com o porão sendo o último local a ser checado. Porém, como não encontra nada, ela apenas decide voltar para a cama. No entanto, a escada acaba cedendo, e ela cai com tudo dentro de uma caixa cheia de anzóis. Por conta disso, ela vai rapidamente para o banheiro retirar os objetos da pele e limpar o rosto com álcool para não ter problemas. No meio disso, ela sente um cheiro de gás vazando, e vai dar uma olhada nas bocas do fogão para ver de onde vinha o cheiro. O problema é que ao aproximar o rosto de uma das bocas, algo acende o fogo, e aí a mulher faz cosplay de tocha humana. Então, desesperada com o rosto queimando, ela sai correndo para fora de casa, e é finalizada ao enfiar a cabeça em uma placa afiada que estava no jardim. Algum tempo depois, o Hal explica que atualmente ele está completamente sozinho e isolado, tendo perdido totalmente o contato com o próprio irmão, isso sem contar a falta de amigos ou de uma namorada. Tudo isso por conta do medo que sente só de imaginar o que aconteceria se a influência do macaco caísse sobre aqueles que ama. Então, essa acabou sendo a melhor maneira de proteger os outros. Após sair dos seus pensamentos, o homem vai até a sala do gerente do estabelecimento
conhecimento e fala que vai precisar sair mais cedo, já que esse é o único dia do ano em que ele poderá ver o filho, e por isso ele planeja levá-lo para o parque de diversões e fazer algumas coisas legais, como andar de montanha-russa. Ah, e a ideia de encontrá-lo apenas uma vez no ano foi do próprio Hal, e apesar de ser um pouco estranho, o gerente dele, o Duane, não vê problema do cara sair mais cedo. Em seguida, o Hal chega na mansão em que a ex-esposa mora com o novo marido Ted, e os três tiram um momento para conversar, o que acaba sendo meio estranho, já que o Ted é um ricaço bem esquisito. O importante mesmo é que a mulher avisa que o Ted deu início ao processo de adoção do Pete, que é o filho do Hal, e em pouco tempo não haverá mais necessidade do cara visitá-lo uma vez por ano. Por isso dessa vez ele deveria tirar uma semana com o menino para curtir e criar algumas boas memórias, o que não é bem o que o Hal deseja. Mas ele parece não ter muitas opções, já que além desse ultimato, o Ted ainda desafia o cara para uma queda de braço, dizendo que tinha roubado todo o poder do cara, e que estava doido para soltar um Avada Kedavra, além de um papo bem estranho de energia e cristais. A questão é que nessa hora, o Pete aparece perguntando o que está acontecendo. Paralelo a isso, um jovem chamado Rick vai até uma venda de garagem na casa da tia Aida, e encontra o bizarro e misterioso macaco de brinquedo que chama sua atenção por conta da semelhança com o próprio pai. Por conta disso, ele o leva para casa e fala sobre como o brinquedo se parece com um homem, algo que a mulher concorda, dizendo que os dois têm o mesmo sorriso. E vendo que o jovem está bastante interessado no pai, ela fala que nesse momento ele provavelmente deve estar com uma relaxadora profissional. E fora isso, ela também fala de um possível comprador para o macaco assustadora, um cara que não sai de casa há anos e que é bastante suspeito. Ao anoitecer, o Hal e o seu filho chegam a um hotel de beira de estrada e pegam um quarto para passar a noite. Aí, aproveitando o momento, o Pete faz algumas perguntas para tentar conhecer mais do homem que o colocou nesse mundo. Porém, o Hal nega tudo, dizendo que até mesmo não tinha um irmão, e a única pergunta que ele respondeu é qual era o nome da própria mãe. Algumas horas depois, o Hal tem um pesadelo em que era despedaçado pelo macaco baterista e acorda no meio da noite, percebendo que o ar-condicionado estava desligado. Então ele o liga e volta para a cama, mas nesse momento recebe uma ligação de um número desconhecido e decide atender para ver quem era, descobrindo assim que era o seu irmão. Aí, para poder conversar com o Bill, o Hal sai do quarto falando sobre como eles não se falam há vários anos e perguntando como o cara conseguiu o seu número de telefone. E em resposta, o Bill falou que precisou apenas falar com um contato da polícia para descobrir. Além disso, ele explica que a ligação é para contar sobre a morte da tia Aida, algo que o Hal não acha estranho, já que a senhora estava bem velha e com alguns problemas. No entanto, o Bill revela que ela não morreu de velhice. Na verdade, de acordo com o relatório da polícia depois das investigações, o caso foi classificado como um acidente extremamente bizarro e improvável. E como isso aconteceu, o parente mais próximo deve ir cuidar das coisas que a mulher deixou para trás. E apesar de o Bill ser esse parente mais próximo, ele se recusa a ir e joga toda a responsabilidade para cima do Hal, dizendo para ele pensar no Pete e garantir que o macaco não seja pego por outra pessoa, e até sugere que o menino vá junto, pois existe a possibilidade de o macaco ter se teletransportado de onde estava e começado a causar problemas. E se for esse o caso, o Hal deve ficar de olho nele e garantir que ninguém decorda nele, senão sabe-se lá o que aconteceria com eles. Mas como o Hal continua recusando, o Bill usa a cartada máxima, dizendo que o mais novo deveria ir simplesmente por ser mais novo, e então desliga. Nesse momento, uma mulher aparece ali para tomar banho de piscina, só que na hora em que vai pular na água, o ar-condicionado cai do telhado do hotel direto em uma poça d'água, que leva para a piscina. Isso faz com que o aparelho entre em curto e leve energia para a piscina bem na hora em que a mulher pula, fazendo com que ela exploda ao encostar na água. Vendo isso, o Hal volta correndo para dentro de casa e usa o travesseiro para abafar o seu grito de frustração. Então ele acorda o Pete e manda o moleque se arrumar para ir embora. Mas como ele não faz isso, o homem acaba gritando de verdade para ele entender a urgência da situação. Ok, a coitada tia Aida iria morrer no momento em que se tornou o alvo da maldição do macaco. Porém, ela poderia ter evitado uma morte tão terrível se não tivesse aproximado tanto a cabeça da boca do fogão, mesmo sabendo que estava com o rosto cheio de álcool. Tipo assim, galera, eu acho que nem a pessoa mais burra do mundo faria isso. Afinal, uma simples faísca já poderia causar um desastre em uma situação como essa. Por isso, na hora em que sentiu o cheiro de gás vazando, a mulher tinha que ter lavado o rosto com água para garantir que nenhum acidente acontecesse. E sem contar que uma mulher de idade não deveria sair por aí checando barulhos estranhos em sua casa no meio da noite, mesmo que ela tivesse aquele trabucão na mão, até porque ela não sabia quem estava ali ou quantos poderiam ser. Isso aqui foi difícil de gravar, hein, galera? Essa morte aí foi muito estúpida. Além disso, eu realmente não consigo dizer se a escolha de viver sozinha a maior parte da sua vida tenha sido algo bom para o Hal. Primeiro, por motivos óbvios de saúde mental, e segundo, porque eu não havia garantia que um dia o macaco voltaria, e mesmo que voltasse, se o alvo do brinquedo fosse os entes queridos dos irmãos, ele ainda iria atrás do Pete. Até porque, não é porque os dois não moram juntos e se veem apenas uma vez por ano que ele deixou de amar o menino, então ele continua sendo um alvo em potencial. Por isso, essa situação toda só serviu para deixar o Pete se sentindo péssimo, pensando que o pai está tentando evitá-lo a todo custo, e ainda fez com que o Hal vivesse uma vida de merda até agora. Fora isso, ao invés de guardar segredos sobre o passado da família, o cara deveria ter dito toda a verdade, por mais ridícula que ela fosse. Dessa forma, o Pete pelo menos estaria preparado e saberia o que fazer caso encontrasse o macaco demoníaco. Aliás, ele deveria ter revelado toda a verdade na hora em que soube sobre a morte
morte da tia Aida e viu uma mulher explodir em pedaços bem na sua frente. Algo que claramente era um efeito do brinquedo. Fora que a falta de transparência com o menino poderia gerar falta de confiança dele no próprio pai, o que seria terrível em um momento de emergência. E por falar em explosão, isso aí é um baita exagero visual, galera. Com certeza, a mulher morreria pela eletrocução por conta da água conduzir a eletricidade. Agora explodir é sacanagem. Mais sacanagem que isso, é idiota não ter escutado um ar-condicionado gigante caindo do telhado e caindo bem na frente da piscina. E mesmo assim ter pulado na piscina. Uma pessoa comum simplesmente ia se assustar com o evento. Agora, se tratando do Rick, a única coisa que eu tenho para falar dele é sobre o péssimo gosto para objetos, e que ele deve ter sido bastante traumatizado pelo pai, já que além de ser uma pessoa nada agradável, ele ainda tinha um sorriso bem bizarro, ser igual ao do macaco. E se dá para levar algo em consideração disso tudo, é que alguma coisa que os garotos fizeram deu certo. Afinal, o macaco ficou no poço por 25 anos sem matar ninguém. Agora eles precisam descobrir o que foi que fez esse macaco escapar de lá. Será que o Bill entrou no poço e tirou para fazer algum tipo de armadilha para o Hal? Ou outra pessoa tirou o negócio de lá? Ou ele simplesmente saiu sozinho? Mas uma coisa que talvez tenha efeito no boneco foi a profundidade e as correntes que eles passaram na caixa. E eu tenho uma teoria de que tenha sido o Bill, pois foi bem estranho o Rick encontrar o boneco e a mãe do cara já saber que alguém quer comprá-lo, sendo que é o item desaparecido há pelo menos 25 anos, que só o Bill e o Hal sabem onde ele está. Após isso, enquanto os dois estão no carro indo embora do hotel, o Hal se desculpa com o filho, dizendo que está nervoso porque a tia dele, a Aida, morreu recentemente, e ela tinha sido justamente quem o criou depois que a Lois morreu. E ouvindo isso, o Pete sugere que os dois vão juntos na casa da tia Aida ver as coisas dela, o que o Hal não concorda, já que seria muito mórbido, totalmente o contrário do que ele planejou para essa semana, o que faz o Pete revelar que sabe que vai ser adotado pelo Ted, e dizer que os dois poderiam usar esse tempo restante para fazer algo de verdade em família. Em seguida, o Hal tem um sonho com a sua mãe, onde ele ainda é uma criança, e pergunta para ela algumas dicas para o futuro. Então, para ajudar o jovem, ela fala para ele cuidar bem dos dentes, aceitar as coisas como são, e principalmente não sair por aí destruindo as pessoas que ama. Assim que acorda do pesadelo, o homem percebe que seu filho não estava no quarto, e para piorar, ele escuta o barulho da bateria do macaco vindo do lado de fora, o que o faz ficar tenso. Mas quando a porta se abre, é apenas o Pete entrando com alguns panfletos, e dizendo que encontrou algumas coisas legais para os dois fazerem na cidade. Mais tarde, pai e filho chegam na casa da tia Aida, e o Hal manda o Pete ficar no carro enquanto ele resolve as coisas. Porém o garoto fala que não pode fazer isso, dando a desculpa de que tá apertado para escorregar uma lama, e só consegue fazer isso em banheiros de casas. O pior é que nesse momento, a corretora Bárbara aparece do nada no vidro do carro, se apresentando e dizendo que o irmão dele, o Bill Shelburne, avisou que ele apareceria, e ela faz questão de falar isso várias vezes, o que surpreende o Pete, já que o pai dele diz que não tinha outros parentes, e isso deixa o menino bem irritado. Aí, assim que o Pete termina de reclamar a respeito de como o Hal mentiu pra ele, o Hal entra com a Bárbara para ver como está a condição da casa, e durante essa checagem, a corretora revela que além da tia dele que morreu de uma maneira terrível, tiveram alguns outros vizinhos seguindo o mesmo rumo, como o Mitch, que foi finalizado por um cortador de grama, o Sam, que teve o rosto destruído ao ser atingido por um jato de vapor, e a Nancy, que foi atacada no pescoço por uma cobra que estava em um buraco de golfe. Esse assunto acaba deixando o Hal bem desconfortável, e ele pede para continuarem olhando os outros quartos. E enquanto passam pelos corredores, a Bárbara lembra que a sua mãe sempre dizia: parece que Deus está acertando alguns strikes no boliche essa noite, quando acontecia algum acidente terrível como queda de aviões ou massacres em massa. Com isso dito, eles chegam a um quartinho que estava com a porta emperrada, e aproveitando esse momento, o Hal pergunta se tinha algum macaco entre as coisas da Aida, mas a mulher nega ter visto algo assim naquela venda de garagem, e continua tentando abrir a porta. Nesse momento, o Hal sente que tinha algo de errado ali, e pede para os dois irem embora. Porém, a Bárbara finalmente consegue abrir a porta, e do nada, uma espingarda cai na direção dela e atira na coitada, destruindo completamente o seu corpo. Um barulho que é ouvido pelo Pete, que estava no primeiro andar, e tinha acabado de descobrir que seu pai tinha um irmão gêmeo. Alguns minutos depois, a polícia chega no local para isolar a cena e retirar o corpo, e enquanto isso, o Hal dá o seu depoimento do que aconteceu, e fala que não fazia ideia de que tinha armas na casa, ou se tinha mais alguma. Assim que as perguntas acabam, a oficial diz para os dois ficarem por perto por um tempo, algo que o Hal recusa, dizendo que tinha prometido levar o filho na montanha-russa. Porém o Pete age rápido, e diz para a policial que esse plano foi cancelado, já que isso é muito mais importante. Então a policial elogia o menino por ter bom senso, e diz para os dois procurarem um hotel, já que é impossível passar a noite na casa por conta da bagunça do segundo andar. Aí, para terminar de resolver as coisas, o Hal pede para o filho ir esperar no carro. O bizarro é que ao mesmo tempo, as pessoas estavam do lado de fora comemorando bizarramente a morte da Aida, o que deve ser algum costume estranho da cidade. Mas voltando para dentro de casa, o telefone fixo começa a tocar, e quando o Hal atende, ele descobre que é o Bill do outro lado da linha, que está querendo saber sobre o macaco. E dessa forma, o Hal informa que o boneco não estava em nenhum lugar dentro da residência, pois como houve uma venda de garagem recentemente, ele pode ter sido levado para qualquer lugar, o que é uma péssima notícia. E ouvindo isso, o Bill manda o Hal ir para um hotel e esperar pelo sinal dele, o que faz o mais novo entender e perguntar se seu irmão estava na cidade. Só que ao invés de responder, o cara apenas desliga. No entanto, o Hal fica com isso na cabeça, e vai olhar na lista telefônica
telefônica da cidade para ver se consegue achar o nome do irmão, e apesar de não achar nada sobre o Bill Shelburne, ele encontra uma pessoa chamada Sr. Macaco, o que é claramente muito suspeito. Por isso, o cara decide ligar para o número e escuta uma mensagem gravada falando que se o motivo da ligação tiver a ver com ele está feliz em anunciar que a caçada por seu amado mamaco de brinquedo finalmente terminou, e com isso, Hal parece ter entendido algo terrível. Bom, as únicas coisas óbvias aqui são os traumas que tanto Hal quanto o Bill adquiriram depois das coisas traumáticas que viveram na infância, e sabendo que as coisas estavam ruins assim, eles deveriam ter ido pelo menos a um psicólogo fazer um acompanhamento semanal para lidar com esse trauma, depois de velhos mesmo, como um bom adulto faz, né galera? E eu digo isso não só para que os dois pudessem viver normalmente, mas também para garantir que eles não iriam ter algum ataque do pânico caso vissem um macaco outra vez, porque é bem comum uma pessoa entrar em choque ao ser confrontada com algo que o traumatizou profundamente, então seria basicamente uma situação de win-win, onde os dois problemas seriam solucionados com apenas um passo. Além disso, estava bem claro que a situação dos dois iria ficar ainda pior quando o Pete descobrisse a verdade sobre a família e as mentiras que o pai estava contando. Agora, somando isso com o fato de o Hal ter entendido que foi o Bill quem começou com essas mortes ao ativar o macaco, é bem possível que o irmão mais velho use esse relacionamento conturbado dos dois para tentar trazer o Pete para o seu lado. Isso não seria muito difícil de fazer. E é sério, porque nem mesmo agora o Hal pensa em abrir o jogo com o menino e falar sobre o passado. Sinceramente, esse cara tá aí pedindo para que as coisas se compliquem. Como ficou escancarado que o Bill está com o macaco, dá pra imaginar que o cara tá querendo se vingar do irmão de alguma maneira, seja finalizando ele ou até mesmo o filho do cara. Se tem tanta gente morrendo na cidade assim, e ele tá mandando o cara ficar por lá com o filho, com certeza ele não tem boas intenções, né galera? A coisa mais inteligente que o Hal pode fazer é meter o pé dali e viver longe do irmão. Se o cara realmente tá usando o macaco, ele com certeza é um psicopata sem um pingo de empatia, que finalizaria qualquer um facilmente. E em breve duas coisas vão acontecer, ou ele vai acabar morrendo no processo por conta do macaco, ou as autoridades vão chegar até ele de alguma forma, através de investigações por exemplo. Mas parando para pensar, o cara não seria acusado de nada, né? Já que todas as mortes são por causas extremamente improváveis, e todas acabam contando apenas como um mero acidente. E com certeza levaria muito, mas muito tempo para um bom detetive ligar os pontos até esse macaco. Talvez uma denúncia anônima do Hal ajudaria a pôr uma pulga atrás da orelha das autoridades. Isso é, se elas tiverem cérebro nesse universo aqui, porque hoje em dia tá difícil, né? Ao mesmo tempo, vemos o Bill sentado em uma espelunca, explicando que no momento que as duas crianças jogaram um boneco no fundo do poço, ele entendeu que seu irmão idiota tinha girado a chave e feito a sua mãe morrer. Por isso ele voltou para o buraco o mais rápido possível, mas ao chegar lá, o boneco já tinha desaparecido, deixado para trás apenas a chave das costas, com uma mensagem dizendo que um dia ele voltaria, e assim ele esperou por vários anos. Até que um dia, o macaco se comunicou com ele através da mensagem de um biscoitinho da sorte, dizendo para o cara girar a chave e ver o que acontece. E o bizarro é que a partir desse dia, a imagem do macaco passou a aparecer em todos os lugares que ele ia, como se falasse que sempre esteve de olho nele, pronto para ajudá-lo a conseguir a sua vingança. E então, um dia, o Bill foi até a casa da tia Aida e procurou em um pequeno armário em que imaginava que o macaco poderia estar, mas ao invés de encontrar o brinquedo, ele achou o seu antigo terno de funeral, que ele pegou e remodelou para suas novas medidas, se preparando para os novos funerais que aconteceriam quando o macaco aparecesse. Dessa forma, em uma grande venda de garagem, o cara finalmente encontrou o macaco parado em cima de várias televisões, como se estivesse pronto para ser achado pelo Bill. Aí, dominado por sua raiva, o homem colocou a chave nas costas do macaco e girou, dizendo que o macaco sabia exatamente quem era o alvo da sua vingança. O problema é que ele não sabia, e ao invés do Hal ir de base, quem acabou indo foi o chefe do cara, o Duane, que pisou em um rastelo, fazendo com que o cabo batesse na sua boca e empurrasse com tudo para a garganta o vape que ele estava fumando. E se você tinha alguma dúvida de que cigarro eletrônico mata, aí tá sua resposta. Nessa hora, o Rick aparece na porta da casa do Pete e pergunta através do interfone se ele poderia simplesmente devolver o dinheiro que o cara tinha dado a ele para ir comprar o macaco e pegar o brinquedo de volta, já que o boneco se parece com o seu pai. Porém, o Bill zoa com a cara do Rick e fala um fato curioso de que 27% das pessoas que têm inglês como língua nativa falam holy shit antes de morrer, o que é interessante, visto que mesmo a morte sendo a única certeza da vida, as pessoas ainda não podem deixar de se surpreender quando ela chega. E apesar de não entender nada do que isso significa, o Rick apoia o discurso do cara e menciona ter visto o Hal e o Pete mais cedo, quando o corpo da Bárbara estava sendo levado pelos policiais. E ao ouvir isso, o Bill se pergunta o que aconteceria se o Pete girasse a chave do macaco, mas ao ser questionado mais uma vez pelo Rick, o cara manda o idiota ir embora e fala que o acordo continuaria o mesmo. Aí, dominado pela raiva, o Nick volta para casa e pega o uniforme de polícia do próprio pai, um revólver que estava guardado em uma caixa e algumas munições com o irmão que é do exército. Paralelo a isso, pai e filho estão voltando para o hotel, quando o Pete fala que o Hal ainda está com o sangue da Bárbara no corpo, mas ao ver como o homem não se importa com isso, o menino pergunta se seu pai já finalizou alguém, o que faz o cara ficar quieto, dando a entender que sim. E percebendo isso, o Hal se enrola nas palavras e fala que nunca fez isso, e que assim que chegarem no hotel, ele vai ligar para a mãe do garoto e falar o que aconteceu, algo que mexe com o Pete, já que isso significa que ele vai ser adotado de vez pelo Ted, e os dois não vão mais se ver. Alguns minutos depois, eles chegam ao hotel, e o menino se tranca no banheiro para não falar com o pai. E aí, aproveitando esse momento, o Hal liga para o seu irmão e fala para ele parar de girar a chave do macaco, pois pessoas inocentes estão morrendo. E ouvindo isso, o Bill fala que não vai parar de jeito nenhum,
comum, o que deixa o Hal preocupado com a segurança do Pete. E aí, para amenizar essa preocupação, o Bill fala para o seu irmão levar o Pete até lá para que o menino gire a chave, pois assim ele ficará seguro, já que a pessoa que ativa o macaco não pode morrer, algo que o Hal sabe muito bem. Nessa hora, o Hal parece entender as motivações do irmão e fala que os dois podem conversar depois que o Pete for embora. No entanto, o Bill volta a falar que o garoto só vai estar seguro se for ele girando a chave. Assim que a ligação é encerrada, o Hal percebe que o seu filho ainda estava no banheiro e começa a chamar por ele e bater na porta. Mas como o menino não responde, o cara decide arrombar a porta. Porém, do nada, a porta se abre e o Pete sai lá de dentro numa boa, já que acabou de fazer o número 2. Só que o fato do filho não ter respondido até o momento em que saiu do banheiro faz com que uma discussão comece entre os dois, com o Pete perguntando por que o cara teve um filho se iria ficar se afastando dele. Aí, sem pensar muito, o Hal fala que ele foi um acidente, o que deixa o menino triste pra caramba. E percebendo o erro, o Hal arruma sua fala, dizendo que apesar de ter sido um acidente, ele não foi um erro, e o único motivo pelo qual os dois precisam ficar afastados é por conta das coisas ruins que podem acontecer com quem fica perto dele. Só que antes que a conversa possa continuar, alguém bate na porta do hotel, e o Hal olha pelo olho mágico e decide abrir. E aí o Rick entra com tudo com uma arma na mão, e usando o uniforme da polícia, ameaçando os dois e dizendo que eles precisam dar uma volta. Então, alguns minutos depois, eles chegam a um edifício antigo, e o Rick explica que aquela é a casa do Bill, e que o motivo de estarem ali é porque o Pete precisa entrar lá, fazer amizade com o tio e trazer de volta o macaco de brinquedo pra ele. Ok, até dá pra entender mais ou menos o motivo do Bill querer vingança, mas ele realmente precisava causar todas essas mortes de pessoas inocentes só pra isso? Não era muito mais simples ir até o irmão e acabar com isso de uma vez por todas? Sem contar que isso não iria mudar nada, né? Afinal, já fazem 25 anos. Acabar com o irmão não vai trazer ninguém de volta à vida e vai deixar o Pete sem um pai. Além disso, por que ele quer tanto assim vingança? Você pode até dizer que é porque a mãe dele foi morta pelo Hal, porém vale lembrar que a Lois também era mãe do Hal, e o cara provavelmente sofreu tanto quanto o Bill com a partida dela. Então, logicamente falando, não existe um motivo plausível para isso. A questão aqui é que psicologicamente é bem provável que o Bill esteja atrás de vingança, porque essa é a única coisa que o faz seguir em frente desde que perdeu a mãe, e que se não tiver isso, ele não tem mais nada para fazer na vida. E esse tipo de coisa é bem normal, até porque as pessoas precisam de um motivo para viver e seguir em frente, não importa qual motivo seja. Por isso eu volto a dizer que se os dois tivessem procurado uma terapia enquanto ainda eram jovens, é quase certo que todas essas mortes não teriam acontecido, e ambos os irmãos tivessem uma vida bem melhor hoje em dia. Outra coisa a se mencionar é o próprio macaco. A esse ponto já ficou bem claro que o brinquedo é como uma bomba relógio, que não pode ser controlada. Talvez ele nem mesmo seja um demônio, mas sim uma ferramenta para espalhar o caos, meio parecido com a caixa de Lei Merchan de Hellraiser. Ele não é realmente algo com vida e que escolhe suas vítimas, ele é apenas ativado por uma pessoa, e então começa a causar o caos, finalizando alguém aleatoriamente. E pensando assim, pode sim ser possível acabar com as mortes, e para isso é só isolar o macaco do resto das pessoas, e evitar que ele encontre alguém que gire a chave. É claro que isso pode ser impossível, considerando que essa coisa tem o poder de se teletransportar, porém por ser uma arma demoníaca, é possível que exista algum ritual sagrado que tenha o poder de mantê-lo em um local, como uma caixa abençoada e com selos sagrados, além de um guardião como um padre, que faria uma vigília e orações diariamente para manter o mal preso nesse compartimento. A única coisa que eles precisam descobrir é a origem do macaco, para conseguir usar os selos e rituais corretos para enfraquecer e prender ele. Como não existem muitas opções em jogo, eu diria que é uma boa ideia pegar esse macaco e levá-lo até uma igreja, mergulhá-lo em uma bacia de água benta, colocar amuletos e coisas místicas ao redor da bacia, e então isolar o local, basicamente deixando várias formas de proteção em volta da arma do caos, para impedir que seus poderes funcionem. Pois se existe o poder do mal, também pode existir o poder do bem nesse universo. E assim, eu tenho que falar da burrice do Hal, né galera? Quem é que vê um policial desses aí pelo olho mágico e decide abrir sem pedir uma identificação antes? Sério, olha o visual dessa criatura aqui. O mínimo que o Hal deveria era questionar o Rick e responder as perguntas dele pela porta. Afinal, o cara não tinha um mandado para entrar no hotel. Então abrir a porta dessa maneira é pura burrice. Me surpreende o cara ser mais burro do que o Rick. Então, o Pete pergunta que macaco de brinquedo é esse, e como que um desconhecido sabe sobre algo da família que ele nem tem conhecimento. Aí o Hal fala que ao invés de um brinquedo, aquilo é basicamente um demônio puramente mau, e que ele é o motivo dos dois não poderem ficar juntos como pai e filho normais. No entanto, o Rick está sem paciência para ficar ouvindo isso, e fala que vai finalizar o Hal se o garoto não for lá pegar o brinquedo. Ele até mesmo diz que é possível entrar pela portinha do cachorro. Aí, vendo que não tem outra opção, o Hal fala para o Pete nunca girar a chavinha do macaco, mesmo que o encontre. Com isso dito, o menino vai até o prédio, entra pela porta do cachorro e caminha em direção ao segundo andar, quase sendo finalizado por uma terrível armadilha escondida. E aí, sabendo o que tem na frente, ele começa a ser mais cuidadoso por onde pisa, o que foi a decisão certa, já que assim ele evitou ser pego em um mecanismo no nível Jogos Mortais que estava armado em uma escada, onde 3 katanas iriam despencar e atravessar a vítima que pisasse no fio. Paralelo a isso, no carro, o Hal pergunta se o Rick é realmente um policial, e o cara fala que não, pois odeia policiais, já que seu pai era um e desapareceu do nada, deixando a família para trás. O bizarro é que enquanto conversam, os dois percebem que tem um terrível e gigante vespeiro bem na frente do veículo. Mas de volta ao prédio, o Pete finalmente chega onde estava o Bill e encontra o cara conversando com o macaco de brinquedo, o que o faz pensar se ele estava bem. Aí, percebendo a chegada do sobrinho, o Bill fala que fazia muito
muito tempo que ninguém perguntava isso pra ele, falando que não estava bem. E aí ele apresenta o macaco demoníaco para o garoto, falando que aquele é um brinquedo de infância, que foi passado a ele pelo avô do Pete, e que aparentemente estava quebrado, já que a bateria não estava sendo tocada. Além disso, ele também tenta criar uma conexão com o garoto, falando um pouco sobre o passado da família, e pedindo para o menino consertar o brinquedo ao girar a chave, o que era uma tradição da família, dizendo para ele girar e ver o que aconteceria. Aí, ignorando o que seu pai lhe disse, o Pete gira a chave e ativa o macaco. Ao mesmo tempo, o galho em que está o ninho de vespas começa a ceder, e quando o macaco bate na bateria, o Rick dispara o revólver sem querer, e faz um furo no para-brisa do veículo, atingindo o vespeiro. E quando o macaco para de tocar a bateria, as vespas saem do ninho e partem para dentro do carro, atacando o Rick, e entrando na boca dele para usarem como um novo ninho. Aí só depois que tudo isso acontece, o Hal sai do carro e vai para o prédio gritando por seu filho. Assim que escuta isso, o menino fala para o Bill girar a chave outra vez, mas como ele se recusa, o cara bate na cara dele e pega o macaco, tentando forçá-lo a bater na bateria e finalizar o próprio irmão. Porém o macaco se recusa e lança o homem para longe. Então, o Pete aproveita esse momento e sai correndo para baixo, onde encontra o Hal entrando pela portinha do cachorro. Já na parte de cima, o boneco começa a tocar a bateria com força máxima, mesmo sem ninguém ter girado a chave, o que assusta o Bill. Nesse momento, explosões começam a ser ouvidas do lado de fora, e é possível ver vários aviões e helicópteros caindo do céu, sendo que algumas pessoas caem ali dentro do prédio, inclusive uma vestida de noiva. Juntamente com isso, o pai e filho chegam ali e veem o que estava acontecendo. Aí, ao se aproximarem do Bill para tirar satisfação de tudo isso, o Hal percebe que o cara fez essas coisas para tentar acabar com ele, e fica puto perguntando por que o Bill colocou o Pete em perigo por algo assim. E sabendo que não tinha por que esconder, o mais velho responde que é porque o Hal finalizou a mãe dele, enquanto tinha ele como alvo. O único problema é que o macaco não aceita pedidos, e a maldição foi pra cima da Lois. Ao ouvir isso, o Hal se afasta e fala que essas mortes não são culpa de ninguém. Ele não queria ter acabado com a Lois ao girar a chave, apenas aconteceu dela estar lá, porque a vida é assim. Além disso, ele também diz saber como o irmão se sente, afinal ela era a mãe dele também. E nesse momento, o Bill parece lembrar que isso é verdade, já que os dois são gêmeos. Aí, percebendo que seu irmão parece ter voltado a ficar são, o Hal fala que apesar de não poderem mudar o passado, ainda podem consertar as coisas e apoiar um ao outro. Por isso, ele propõe que os dois se tornem amigos. E apesar de fazer algumas brincadeiras antes de aceitar, o Bill ainda aperta a mão do seu irmão e se levanta para sair dali. Só que enquanto os três conversam a respeito do que estão fazendo e o que podem fazer depois de irem embora, o macaco começa a tocar a bateria, anunciando que mais desastres vão acontecer. Então, algumas armadilhas espalhadas pela casa entram em funcionamento, e uma bola de boliche acaba sendo atirada de dentro de um canhão, acertando com tudo a cabeça do Bill, que é destruída pela bola. E essa é a mesma bola da Lois que o Hal fantasiava usar para finalizar o irmão mais velho. E aí, assim que amanhece, pai e filho entram no carro e começam a sua jornada para fora da cidade. Só que nesse caminho, eles veem os desastres causados pelo macaco, e bota desastres nisso, pois uma boa parte da cidade já foi de base das maneiras mais improváveis possíveis. E outra parte também não está nada bem, já que é possível ver uma mãe correndo com um carrinho de bebê em chamas. Aí, diante de toda essa destruição, os dois decidem levar o macaco para longe e ficar de olho nele para que ninguém mais sofra. O bizarro é que ao chegarem em um cruzamento, eles veem um homem pálido que provavelmente é um cavaleiro do apocalipse passando na frente deles. E ao ver isso, o Hal sugere que os dois saiam para dançar, assim como a avó do menino sugeriu uma vez. Só que logo após eles irem embora, um ônibus escolar passa por ali com vários alunos colocando a cabeça para fora, e eles acabam sendo finalizados brutalmente quando o caminhão passa na outra faixa. Bom galera, não fica muito claro o que esse macaco percussionista é, então só dá pra gente teorizar algumas coisas. A primeira seria o que eu falei antes, e o macaco é um tipo de arma mágica antiga no estilo Hellraiser. Ele não tem consciências nem desejos obscuros, igual a Annabelle, e sim apenas é uma ferramenta de invocação e execução. Basta alguém girar a chave e todo o caos começa, e só o macaco decide quando vai parar, já que na última matança ele levou uma galera, e só parou quando Hal foi de base, praticamente tirando o final feliz dos gêmeos. Além disso, ele não cumpre pedidos, e apenas é um mecanismo de destruição aleatório. E esse macaco é atraído por sentimentos negativos, como ódio, desejo, culpa ou medo. E sempre que alguém gira a chave, ele ganha poder, e fica emocionalmente ligado a essa pessoa através do sofrimento, ou algum conflito interno. Já o Cavaleiro do Apocalipse que aparece no final, pode acabar fazendo esse macaco virar algum tipo de instrumento do fim do mundo, que vai ficando mais e mais poderoso conforme é alimentado por esse ódio, o que pode acabar escalando para um evento em massa de caos global. Porém, se ele for contido, vigiado e não utilizado, pode ser que todo aquele pandemônio na cidade passe, e não se alastre para o restante do país e do mundo. Sem contar que selá-lo seria uma boa ideia. Funcionou por praticamente 25 anos, talvez durasse até mais agora que o Bill morreu, e o Hal não tem a mesma vontade de sair por aí finalizando geral. E uma teoria legal também é que o macaco realiza exatamente o oposto do que você quer, pois a primeira morte dos irmãos foi a babá que o Bill cogitava se casar. Depois, a mãe dos garotos, que era a única coisa que eles tinham na vida para cuidar deles. E mesmo que o Bill tentasse ferir a própria família, tudo que ele conseguiu foi finalizar a sua tia, e depois pessoas aleatórias. Talvez o macaco seja tudo isso junto, uma arma ancestral que se alimenta de emoção humana, cria caos sem moral, e ainda tem um senso de ironia tão cruel que distorce até mesmo o desejo mais
mais sincero, e a única coisa que protege a gente de não virar purê é não girar a maldita chave. Fala galera, isso foi como derrotar o macaco. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se seu filho se afogasse em um lago no Japão, e depois você descobrisse que algo estranho está acontecendo com ele, o que você faria? Quer saber o que vai acontecer com essa família? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca brincar com o objeto amaldiçoado. Nunca se sabe quando o feitiço pode virar contra o feiticeiro.